Olá, vamos estudar agora mais um gênero textual, que é um conto de humor. Bom, conto de humor, como vocês sabem, é uma narrativa. A gente já estudou um tipo de conto lá no 6º ano, que foi o conto maravilhoso. Então, é muito semelhante. A única diferença que a gente vai ter é em relação à temática, tá? Mas a estrutura é a mesma. Quem lembra a estrutura de um conto? A gente sabe que é um texto narrado, né? E ele vai contar uma história, e nessa história ela se divide em situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. A situação inicial é aquela em que a história inicia mesmo, apresenta os personagens, o cenário, a gente fica conhecendo um pouquinho o início da história, e aí aparece um conflito, que é alguma situação que vai quebrar aquela calma do início, algo que precisa ser resolvido. E essa tentativa de resolver o conflito está no desenvolvimento de todo o conto. Até que chega em certo momento, que é o clímax, que é aquele momento de maior tensão, em que a gente fica naquele suspense sobre o que vai acontecer. E logo que se resolve o conflito ali no clímax, chegamos ao desfecho, que é o final da história. E pode ser feliz, triste, pode ser um final surpreendente, né? Tem vários tipos de desfechos na narrativa. Outra coisa é em relação aos elementos dessa narrativa, que nós vamos ter o quê? Um narrador, que narra a história, pode ser um narrador observador, um narrador personagem. Os personagens, que como a gente sabe, tem os protagonistas, tem o antagonista, que seria o vilão, né? Ou então aquela pessoa que atrapalha o protagonista, e tem os personagens secundários. O tempo, que é quando aconteceu a história, que às vezes não tem datas, mas a gente sabe, por exemplo, se foi de manhã, de tarde, de noite, certo? O espaço é o lugar onde acontece. E o enredo é a história como se fosse um resumo. O que acontece no conto? O que tem ali naquela história? Vai falar sobre o quê? O conto de humor, ele vai ser uma narrativa de curta extensão, então ele é curto, geralmente apresenta apenas um conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzido, além da presença do humor, certo? Então, como vocês podem ver, ele é todo mais reduzido. Quando a gente lê um romance, por exemplo, aqueles livros grossos, a gente vê que tem vários conflitos. Quando a pessoa, o protagonista, resolve uma coisa, de repente já aparece outra para resolver, etc. Já no conto, não. A partir do momento que resolve o conflito, ali depois do clímax, aí acaba, tá? Ele não vai ter mais continuidade. A função do conto de humor, né? O objetivo dele é entreter o leitor, provocar o riso por meio de situações inusitadas, personagens cômicos. Então, a gente vai ver tanto uma situação engraçada dentro do conto, como também um personagem que pode ser engraçado. E a esfera de circulação social é a literária. Como vocês sabem, um conto faz parte da literatura, por ser uma obra de ficção, né, que envolve todo um trabalho de linguagem. Ele é literário, é uma literatura. E o público-alvo é o público geral. Qualquer pessoa é o público de um conto de humor, né? Desde uma criança, um adolescente, um adulto. Então, é um público em geral, é o público do conto de humor, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que com isso possam desenvolver todas as atividades propostas para essa unidade.